O que você sabe falar a respeito de violência? Todo mundo sabe que violência é algo negativo, mas você sabe citar algum autor a respeito desse assunto? Você saberia me dizer por que, na verdade, o contrário da violência não é necessariamente a paz? Você já parou para pensar que o contrário de guerra não é a paz? Pelo menos quem diz isso é um dos autores mais importantes do assunto, que escreveu na época de 1969, Johan Galtung. O Johan Galtung fundou uma organização para a paz em Oslo, justamente na década de 70, até hoje existente. A ideia de Johan Galtung era estudar a paz, e ele é um autor muito interessante para descobrirmos que a ausência de guerra não é necessariamente a paz. A ausência de guerra é a paz negativa. Nossa, agora eu não entendi nada, você pode parar para pensar. Pois é, eu vou te explicar muito brevemente aqui os pensamentos de Johan Galtung. Ah, mas por que eu deveria saber? Para usar esse autor tão importante que pensou a respeito da violência e da paz nas suas redações e nos mais diversos concursos públicos. Uma das questões mais importantes numa redação é buscar pensar fora da caixa, é ser criativo, é apresentar argumentos sólidos, sobretudo argumentos que usem o chamado argumento de autoridade, ou seja, alguém pensou sobre esse assunto, ficou importante, ficou famoso, é respeitado e você pode citá-lo com segurança e determinadamente. O Johan Galtung é uma pessoa dessa maneira, ou seja, um autor que pode te fornecer um argumento de autoridade. Vamos falar sobre o pensamento de Johan Galtung a respeito da paz, da guerra e da violência. Para o Johan Galtung, na verdade, existem dois tipos principais de paz. A paz negativa, que seria simplesmente a ausência de conflitos diretos. Porque, na verdade, diz o Johan Galtung, existem vários tipos de violência. Existe a violência direta, existe a violência estrutural e existe a violência simbólica ou cultural. No caso, a tradução que nós usamos no Brasil é violência cultural. Vamos então analisar esses três tipos de violência para entender por que diz o Galtung. Na verdade, o contrário da guerra é a paz negativa. Então, entendendo o que seria essa paz negativa. Vamos lá. A violência direta é a agressão. Ela se manifesta por meio da agressão, por meio de estupros, assassinatos, guerras físicas, reais, que causam mortes, que causam pessoas feridas. O que nós normalmente temos em países em guerra civil, ou como, por exemplo, no Brasil. O Brasil, de fato, é um país que tem um altíssimo índice de violência direta. A estatística, o mapa da violência, mostrava que o Brasil tinha, em média, 65 mil homicídios por ano entre os anos de 2018 e 2017, 2017 para 2018. A ONU fala que um país em guerra civil moderada mata por ano entre 10 mil e 15 mil pessoas. Isso significa que o Brasil é um país que está praticamente em uma extrema, intensa guerra civil. Não de fato guerra civil, mas o número de mortos seria equivalente a uma intensa e grande guerra civil. Então a violência direta, ou seja, que se manifesta por meio da agressão, é muito intensa no Brasil. Temos o outro tipo de violência, que é a violência estrutural, que se manifesta, de acordo com o pensamento do Johan Galtung, por meio da dominação. O sistema produz a dominação de uma determinada camada da sociedade em relação a todas as outras. Como é, por exemplo, a questão do machismo. O machismo produz um sistema intenso e constante de dominação. Uma dominação que muitas vezes é tão intensa que o próprio dominado utiliza dos argumentos do dominador. E que o principal sonho do dominado é ser, uma vez na vida, o seu próprio dominador, porque ele não consegue pensar fora daquele sistema. Então é um sistema que produz uma constante comportamento de dominador-dominado, no qual o dominado aceita plenamente ou questiona muito pouco, a ponto de apenas simplesmente conviver com a relação do dominador.
com os poderes do dominador. Então, é um sistema. Essa é a violência estrutural. Ela gera esse sistema de dominação. E por fim, diz o Johann Galtung, nós temos aí a violência cultural, que na verdade tem um papel muito importante. A violência cultural, ela não se manifesta pelo conflito direto, e ela não se manifesta pelas regras do sistema. A violência cultural, ela vai legitimar as outras duas maneiras de exposição da violência, de manifestação da violência. A violência cultural é aquela dita no dia a dia, é aquela efetivada no dia a dia, nos atos, no comportamento cultural, nas festividades, nas piadas, nos encontros familiares. É a manifestação de opiniões que legitimam comportamentos violentos e, portanto, vai legitimar o sistema de dominação e a própria violência direta. Então a violência cultural é, por exemplo, manifestada, veiculada por meio de piadinhas. Muitas vezes os humoristas são os grandes veiculadores dessa cultura da violência, muitas vezes, por exemplo, contra a mulher. No sentido de que, tá dirigindo, só podia ser mulher na hora de bater, né? Bater o carro. Tava dirigindo, bateu o carro, só podia ser mulher. A ideia de que na hora de você praticar uma piadinha ou a ideia de um momento de lazer, você na verdade está banalizando a violência e a agressão do outro. É, por exemplo, taxar de mimimi a violência que é praticada contra negros, contra homossexuais, certo? A violência que é praticada contra as mulheres, contra as minorias sociais. Essa violência cultural, ela vai legitimar as outras duas maneiras que o autor Johann Galtung enxerga para a violência. Portanto, o Johann Galtung enxerga a seguinte ideia: quando nós temos a ausência de guerras, quando nós temos a ausência de conflitos diretos, ou seja, a ausência da violência direta, a ausência de estupros, assassinatos, a violência da agressão, é a paz negativa. Por que paz negativa? Significa que as pessoas não estão morrendo, mas que a violência não necessariamente acabou. Porque nós temos muitas outras formas de violência que inclusive são a própria raiz da violência direta. Entende? Nós temos a violência estrutural, que pode gerar conflitos o tempo todo, que vai gerar a legitimação do dominado, como no caso a violência cultural. Então nós temos outros tipos de violência que são muito ignorados no dia a dia pela maioria das pessoas. A ausência de conflitos não significa que a sociedade está em paz, entende? Não necessariamente as mulheres precisam de estar lutando fisicamente contra os homens para nós termos o fato de que elas estão sendo ultrajadas, dominadas e humilhadas e muitas vezes injustiçadas. Não é apenas porque tem alguém matando outra pessoa, não é apenas pelo mero fato de homossexuais estar morrendo pelo mero fato de serem homossexuais, e isso infelizmente acontece, ou seja, violência direta, que eles não estejam também sofrendo vários outros tipos de violência, como a estrutural e como a cultural. Então, o que o Johann Galtung vem nos chamar a atenção é a ausência de conflito é apenas uma paz que ele entende como uma paz negativa. Ou seja, todo mundo acha que está tudo bem porque não está tendo mortes. No Brasil, as mortes são extremamente altas, mas existem ainda outras violências que nós devemos considerar. E por isso, o Johann Galtung fala da paz positiva. A paz positiva seria aquela que pode ser construída por meio da educação, por meio do combate às estruturas do sistema, as regras do sistema que geram desigualdade entre homens e mulheres, as regras do sistema que geram desigualdade entre héteros e homossexuais, as regras do sistema que geram desigualdades entre negros e brancos. Essas sim deveriam ser combatidas para então construirmos um ambiente de verdadeira paz, uma paz positiva. A paz positiva é aquela que nós construímos no dia a dia, combatendo preconceitos, combatendo visões que são privilegiadas de pequenas partes da sociedade. Estamos falando de você falar sobre o que muita gente enxerga como mimimi, como algo de direito, como é direito dos homossexuais, como é direito dos negros, como é direito das mulheres terem um equilíbrio de renda, um equilíbrio de tratamento, o mesmo acesso à saúde, o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso ao respeito
a dignidade e a liberdade. Então nós estamos falando de uma paz positiva. A paz positiva para Johann Galtung é, por fim, então, podemos concluir, o combate às 3 formas de violência e não apenas a violência agressiva. A paz positiva é o combate à violência direta, à violência estrutural e à violência cultural. Numa redação, isso é um prato cheio para você usar em várias situações. Falando sobre, por exemplo, direito das mulheres, direito de todas as minorias sociais, seja elas como for, podemos falar sobre violência no Brasil. Que tipo de violência estamos combatendo no Brasil? Será que estamos entendendo apenas a paz como uma paz negativa? O Brasil é um país com um altíssimo índice de morte. Será que, na verdade, nós estamos apenas enxergando na segurança pública apenas o conceito de paz negativa? Não seria necessário, para combater a violência nas favelas do Rio de Janeiro, adotar programas de construção de uma paz positiva, que visa então construir um combate às regras da desigualdade no sistema por meio do Estado e também por meio das atitudes privadas, ou também combate a questões da violência cultural? Pois é, essa seria a paz positiva e esse seria, de acordo com Johann Galtung, o caminho certo a seguir. Eu sou o professor Felipe Queiroz, eu espero ter te ajudado com os pensamentos de Johann Galtung a respeito da paz e da violência, tão importantes para a realidade brasileira e para a sua redação no seu concurso. Beijo e até o próximo vídeo.